Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Deus Não Tem Religião. E hoje nós vamos falar sobre evangelização, sobre esse proselitismo que as igrejas têm, que algumas religiões têm. Isso é certo? É errado? O que diz a espiritualidade sobre isso? O que diz a nossa consciência sobre isso? Então, nós vamos abordar um pouquinho desse assunto hoje. Vem comigo! Evangelizar é certo ou é errado? Eu devo ou não fazer? Bom, as igrejas, a maioria das igrejas cristãs, ou quase todas elas na verdade, elas seguem aquele ensinamento que Jesus deixou, que é ide e pregai o evangelho a toda criatura e todo que crê e ser batizado em meu nome será salvo. Pois bem, através disso as pessoas acabam levando a palavra de Deus, levando o evangelho de Cristo por conta deste mandamento. Esse é um dos mandamentos, talvez não vou falar um de poucos não, que vai ficar muito polêmico, mas esse é um dos mandamentos que a igreja segue. Alguns ela não segue, quando convém eles seguem, quando não convém eles não seguem. Enfim, vamos deixar esse assunto para um outro vídeo, mas a questão do evangelizar, esse proselitismo que a igreja, muitas igrejas seguem, muitas religiões também, fora o cristianismo, também seguem esse tipo de conduta. Agora, a pergunta é, isso é certo ou é errado? É moral ou não é? É ético ou não é? E por que eu estou trazendo toda essa reflexão, Rafael? O que a espiritualidade será que diz sobre isso? Bom, estudando um pouco, a gente entende que o ser humano ele tem o livre-arbítrio, que inclusive foi dado pelo próprio Deus. O que quer dizer isso, Rafael? Livre-arbítrio quer dizer que você pode escolher o caminho que você quer seguir. Ponto final. Basicamente é isso. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, por quê? Pela educação moral que nós temos dentro da nossa casa, do nosso lar, vivendo em sociedade, nas escolas, enfim, na nossa vida social, nós aprendemos o que é certo e o que é errado, o que é moral e o que não é, o que é ético e o que não é. Com base nisso, nós tomamos um caminho na nossa vida, nós tomamos uma decisão. Vou seguir o que é certo e o que é errado. Então, sempre que acontece determinados momentos, a gente chega em determinadas situações que a gente precisa tomar uma decisão, a gente decide com base nesse conceito do que é certo e do que é errado que nós temos instalados na nossa mente. E aí, cada ser humano tem um conceito. Por quê? Porque cada ser humano foi criado por uma família. Cada ser humano foi criado dentro de uma sociedade. Cada ser humano foi criado numa escola diferente, com culturas diferentes. Então, por exemplo, se nós formos para os países do Oriente Médio e uma mulher usar um biquíni, na cultura deles é errado. A mulher não pode se expor daquela forma. Essa é a ética deles, essa é a moral deles. Aqui no Brasil, se vier uma mulher do Oriente Médio pra cá e for na praia, ela vai estar lá na praia usando uma burca, todo mundo vai achar estranho. Por quê? Porque na nossa cultura, a gente usa uma roupa de praia, uma roupa mais à vontade. Na cultura deles, não, as mulheres não utilizam. Então, existe todo um conceito, inclusive cultural. Agora, voltando aqui para o nosso tema, a questão de evangelização. Tem pessoas que saem, tem inclusive algumas religiões, algumas igrejas que saem batendo de porta em porta, entregando ali um panfletinho, falando sobre a palavra de Deus, sobre um pedacinho ali da Bíblia, né? E convidando a pessoa a receber aquela palavra, a receber uma mensagem, ou mesmo convidando a pessoa para ir para a igreja, ou pessoas que param nas praças públicas, né, nos grandes centros e pegam o microfone ali, ou mesmo no gogó, começa a pregar ali, enfim, fazer uma pregação chamando as pessoas para, né, para conhecer o evangelho, ou conhecer a igreja, enfim. Isso é certo ou é errado? Será que é certo? Até que ponto é certo eu chegar numa pessoa e insistir para ela que ela deve ir para a igreja? Não, porque eu estou em tal igreja e lá você vai ser salvo.
Até que ponto é certo eu fazer a pessoa arrastada ir para a igreja? Ah, Rafael, mas se ela quiser? Se ela quiser, eu não preciso nem chamá-la. Sim ou não? Então, até que ponto é ético? Até que ponto é moral? Até que ponto eu não estou invadindo a privacidade da pessoa ou o momento dela? Veja, nós somos espíritos. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência material. Se nós somos seres espirituais, de acordo com os estudos que a gente faz de uma série de coisas, os espíritos, eles têm níveis de... Eu ia falar uma palavra que talvez não exista, mas níveis de elevação. Vou tentar explicar com essa palavra. Níveis de iluminação. Alguns seres são mais iluminados, alguns espíritos são mais iluminados, outros menos. E outros com quase nenhuma luz. Tá? Então, o que isso quer dizer, Rafael? Que, vamos colocar assim, ó, os espíritos super iluminados são os espíritos bons, assim, são os mestres. Por exemplo, Jesus é um espírito super iluminado, ele é uma luz pura praticamente. E aqueles que têm poucas luzes são aquelas pessoas más, aqueles espíritos ruins, aqueles que fazem mal para os outros, que querem a maldade, entende? Então, vamos trazer isso para a vida terrena. Nós temos pessoas que são boas, nós temos pessoas que fazem muita caridade, às vezes que elas negligenciam a si próprio em prol dos outros. E tem pessoas que são más, que fazem maldade por ser ruim mesmo. Não é porque ela vai se defender e aí acaba fazendo mal para a pessoa, é porque ela é ruim mesmo. E no meio desses dois extremos existem vários níveis aí de maldade ou de bondade das pessoas. E o que isso significa? Tudo isso significa, Rafael. Por que você está falando isso? Por quê? Cada um desses espíritos, ou cada um de nós, pessoas, estamos em um degrau da nossa evolução. E se nós estamos em um degrau da nossa evolução, imagine o seguinte, que, para exemplificar, nós temos 10 degraus. Imagina que uma determinada pessoa está no degrau 7. E uma outra pessoa, e essa pessoa que está no degrau 7, ela frequenta uma determinada igreja, tá? E ela está super bem lá, ela é uma pessoa muito querida, ela, enfim, já faz parte há muitos anos ali daquela igreja, conhece todo mundo, e ela se considera um evangelista, uma pessoa que tem essa questão de evangelizar, e ela sai por aí para evangelizar as pessoas. E de repente ela encontra uma pessoa que está no degrau 2 da evolução, ou seja, uma pessoa está lá embaixo ainda, está engatinhando, e ela chega nessa pessoa e ela vai ensinar sobre o evangelho, vai ensinar sobre a Bíblia, vai ensinar sobre Deus, enfim, sobre aquilo que ela sabe. Mas essa pessoa olha e não entende nada do que ela está falando, não entra na mente dela, porque ela está num nível ali muito abaixo. Ela não consegue compreender, ela não consegue entender. E aí a pessoa 7, percebendo que essa pessoa que está no 2 não consegue compreender, ela fala, vem na minha igreja, ela fica insistindo. Mas para chegar naquele ponto de estar naquela igreja, essa pessoa que está no degrau 2, ela precisa ainda passar por muita coisa para alcançar essa evolução e estar ali naquele mesmo nível, entende? E de repente ela pode até ir para a igreja e ficar ali, mas aquilo não fazer sentido para ela. Não, isso não faz sentido para mim, vou embora. Entende que cada um tem um nível, e às vezes o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a pessoa do nível que ela está, mexendo com ela para ela ir para um nível que não é dela ainda. Ou, vamos pegar esse mesmo exemplo, a pessoa 7, essa mesma pessoa 7, ela agora vai numa pessoa que já está lá em cima, no nível 10. Ela vai chegar para a pessoa e falar assim, olha, né, e vai começar a falar da palavra, enfim, vai evangelizar ela ali. E a pessoa que está no nível 10 vai virar para ela e falar assim, minha querida, eu já sei de tudo isso e muito mais. Para mim nada disso faz sentido, mas não é que não faz sentido porque ela não está entendendo, ela já entendeu, e ela inclusive já entendeu que essa pessoa 7 está num nível abaixo. Isso, gente, ponham isso na sua cabeça, pelo amor de Deus, não quer dizer ser melhor ou pior, não tem nada disso, ninguém é melhor ou pior do que ninguém. É uma questão de evolução, como eu estou dizendo, algumas pessoas já estão mais evoluídas, outras nem tanto. Existem muitas pessoas que estão super evoluídas e estão dentro de algumas igrejas.
Outras que também estão super evoluídas e não estão dentro de nenhuma igreja, entenderam que não precisam de religião. Ou entenderam que precisam sim de religião. Enfim, ou pessoas que não estão nada evoluídas e querem buscar essa evolução e acham que a evolução está dentro da igreja, de alguma igreja, ou está dentro de uma mesquita, ou está dentro... Aí ela vai pelo entendimento dela. Mas o pano de fundo de tudo isso que eu estou falando aqui é o quê? É o livre-arbítrio. Então, será que quando uma pessoa ela quer muito ser evangelista, quer muito trazer pessoas para a igreja dela, ela no fundo, ela não está sendo só uma pessoa muito chata, inconveniente e nada ética, e não deixando que cada um tenha o seu momento, tenha o seu despertar? Será que é correto mesmo eu arrastar pessoas para dentro de uma igreja, para dentro de uma religião? Ou será que o certo é a pessoa por si só entender que é o momento dela ir? Ou o momento dela realmente não ir? Então eu queria só trazer essa reflexão para a gente entender se é certo ou é errado. Eu devo ou não evangelizar? Em um dos estudos que eu faço, por que eu trouxe esse assunto? Porque em um dos estudos que eu faço, eu li que essa questão de ser proselitista, numa visão espiritual, não é necessariamente correto. Aí você vai falar assim para mim, Rafael, mas na Bíblia está escrito, Jesus falou aquilo. Ok, eu não vou debater, não vou discutir com a Bíblia, não nesse vídeo, mas existem coisas que vão além da Bíblia. Eu acho que eu já falei alguma coisa aqui em algum vídeo, mas se eu não falei, estou falando a primeira vez. Se eu já falei, estou repetindo. Existem muitas coisas que vão além Bíblia. A Bíblia, eu costumo falar que a Bíblia é só a ponta de um iceberg, né? Existem muito mais coisas ali que estão por escondidas, né? Então, o correto, na minha visão, e por isso que eu trouxe esse vídeo, é que a gente deixe que a pessoa tenha esse despertar. Porque cada um está num momento, cada um está em um processo evolutivo. E se todos nós aqui estamos evoluindo, se você que está assistindo esse vídeo teve já o seu despertar para estar dentro da igreja, respeite aquele que ainda não teve. Porque senão vira uma coisa inconveniente, chata, e é onde entram as brigas. Por que as pessoas hoje, muitas pessoas, elas acabam zombando dos cristãos, de muitos cristãos? Porque você não está sendo uma pessoa conveniente, uma pessoa que respeita os limites do outro. Você está sendo uma pessoa chata que quer ficar enfiando na cabeça do outro ou goela abaixo dela aquilo que você acredita. E não é necessariamente o que ela acredita. Então a gente precisa respeitar o momento de cada um, precisa respeitar a posição de cada um e precisa respeitar principalmente a evolução de cada um. Qual é o seu momento de evolução? Em que momento você se encontra nesta vida? Qual o seu momento espiritual? Use isso para o bem e não para ficar enchendo o saco das pessoas. Esse é o meu recado, essa é a minha posição, agora eu quero saber a sua posição. O que você acha de tudo isso? Escreve aqui embaixo, deixa seu comentário. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui. Se você não gostou, dá um dislike, mas não sai daqui sem fazer alguma coisa. E fique ligado nos próximos vídeos, se inscreve aí no canal. Um abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.